Ele é jornalista, pesquisador e é a melhor pessoa para se conversar sobre rock no Brasil, Diguinho. Senhoras e senhores, Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre, muito obrigado por vir. Ei! Tô aqui cheio de livro seu. Aliás, esse aqui eu já li e é excelente, né? Depois a gente vai falar dele. Boa. Vai falar também desse aqui, Dias de Luta, que inclusive é a música que vocês tocaram para entrar. Isso. Sensacional. Dias de Luta. E agora vamos falar um pouquinho desse. Esse é o seu último. Esse é o mais recente, saiu no final do ano passado. É o mais recente, é o Cheguei Bem a Tempo de Ver o Palco Desabar. Se esse aqui, você fala do rock brasileiro nos anos 80, esse aqui é de 90 em diante ou não? É de 93 até 2008. São os famosos 15 primeiros anos de carreira como jornalista, assim. Ah, foi aqui que você começou. Quando eu lancei o Dias de Luta, que saiu em 2002, as pessoas sempre me perguntavam, pô, vai ter continuação, você vai falar dos anos 90? Eu falava, cara, eu não consigo falar dos anos 90 como eu falei dos anos 80, porque nos anos 90 eu estava trabalhando ali, né? E aí eu me dei conta de que em 93, que é exatamente quando o Dias de Luta acaba, eu estava começando a escrever. Aí eu tomei essa licença de fazer um livro de causos, de segredos, de confissões, de bastidores ali sobre esse período. Você acha que tem algum problema em, por exemplo, escrever esse livro na época que você estava vivendo tudo, porque talvez fosse faltar isenção da sua parte ou não? Ou é que você queria pegar a cronologia mesmo? Não, exatamente. Eu achava que aquele personagem do Dias de Luta, que era um cara que olhou tudo de longe, de Jundiaí ali, sem se envolver com a produção, já não existia mais nos anos 90, né? Então eu falei, pô, eu não sou capaz de escrever. Aí eu resolvi assumir esse personagem e contar, são 50 capítulos, contar enfim, os estúdios onde eu estava, os caras que eu conheci, os shows que eu vi. O título vem de um show, né? Onde o palco literalmente desabou, né? Foi em Campinas? Foi em Campinas, no Junta Tribo, né? Foi esse o Junta Tribo que o Little Coelho tocou? Foi sensacional. A gente tem imagem, esta exata imagem que deu o título ao livro aqui agora. Desabou ali. A gente não tem... A imagem não tem o... Porque foi desabando, né? Foi, tinha... Não é que foi desabando. Tinha muita gente em cima ali, não ia dar certo isso nunca, né? E isso é bastante simbólico pro início do rock dos anos 90, porque ali não era o meio do show. Você mesmo estava assistindo e você falou, ali é um palco, não é a plateia, né? Exatamente. As pessoas, não, sobe. E as pessoas foram subindo e teve uma hora que aquilo desmoronou ou quebrou, não sei exatamente. Eu sei que eu tinha acabado de chegar ali, era um jovem jornalista começando a cobrir e cheio de, não, eu preciso ver tudo, pegar todas as informações, todos os detalhes. E aí eu cheguei lá, o palco simplesmente desmoronou, cara. Infelicidade. E qual essa imagem de um monte de gente em cima do palco? Porque o palco é o lugar de fazer show, só que a plateia saiu e foi para cima do palco. Qual é o simbolismo disso para essa nova era de rock que começou nos anos 90? Pô, eu não tinha pensado nisso, Danilo, mas eu acho que é muito legal isso que você falou, cara, porque as grandes bandas dos anos 80, né, pelo menos as bandas que restaram ali no mercado nessa época, eram quase inatingíveis, né? Então as bandas cada vez maiores, as estruturas cada vez maiores, e de repente a gente teve uma geração onde suba no palco você também, né? Era uma coisa, a geração dos anos 80, ela dizia assim, nós somos iguais a vocês que estão na plateia, né? Mas a geração dos anos 90, a plateia está em cima do palco também, né? Eu pensei nisso quando eu vi ali. Nos anos 2000, nós somos piores que vocês aí na plateia. Desculpa, né? No 2000, a banda fala, nós somos piores que vocês estão nos ouvindo.
uma grande... Depois a gente vai falar dos anos 80, que esse seu livro Dias de Luta aborda, mas uma das bandas mais conhecidas dos anos 90 foi o Mamonas Assassina. Mamonas, Você acha que eles prejudicaram muito o rock nacional? Eu Porque acho... era zoeira. Era zoeira. A gente considera rock ou não? Eles ficaram mais famosos que bandas, vamos dizer, sérias de rock? Eles prejudicaram o cenário musical ou não? Então, eu acho que eles eram uma piada, né? Na verdade. Eles eram um grupo de humor e aquele repertório original deles era um repertório de humor da banda Utopia, né? Que era a banda deles. Mas o que eu acho é que eles aparecem num momento, ali na segunda metade dos anos 90, onde tudo começou a ficar muito gigantesco. As bandas começaram a vender 1 milhão, 2 milhões, teve uma série de práticas ali das gravadoras, como vendas consignadas de CD, eu falo um pouquinho disso ali no livro, o jabá nas rádios, esse tipo de coisa, então tudo começou a ficar muito gigantesco. E isso colocou ali um ritmo que nem toda banda tinha condição ou interesse de assumir. O que aconteceu ali depois dos Mamonas é que tudo ficou muito pequeno perto dos Mamonas. Então, bandas que tinham potencial ali para vender 50 mil ou 30 mil, que é um número ótimo, já passaram a desinteressar para as gravadoras. Eu acho que eles deram uma desestabilizada ali no cenário, não só eles. Então, né? por competência e por venda, por merecimento de mercado, não porque eles chegaram zoando e tiraram a credibilidade da música. Não, acho que não. Eu acho que o Mamonas era uma banda incrível. Foi o tamanho do fenômeno que fez isso. Sem dúvida. Eles tocavam bem. Cada música parodiava um gênero, né? E eles tocavam bem a música para parodiar o gênero, não era qualquer coisa. Agora, você tem um capítulo aqui dedicado à sua memória de quando você conheceu o Chorão. Como foi? O Chorão é o seguinte, depois desse momento de tamanho, de superexposição, de gigantismo, começou uma coisa em busca dos novos Mamonas. Você lembra disso? Lembro. Que tinha um monte de banda horrorosa. Que imitava os Mamonas. Só imitava a parte rasa, né? E aí, Só iam na E o rock começou a ficar cada vez mais infantil, cada vez mais infame, cara. Putz, era um momento muito triste. E eu lembro que eu fiz uma matéria de página inteira no Estadão, naquela época, tratando com muito desgosto aquele momento. E aí, quando eu fui... eu não lembro o que eu fui fazer na EMI ou na Virgin naquela época, mas o Rick Bonadio, que era o diretor daquela gravadora, ele me encontrou no corredor e falou, Ricardo, eu queria falar com você. O Bonadio, inclusive, que era o tal Kreuzebeck, que o Dinho falava, Kreuzebeck. 1, 2, 3, era ele. E aí? Aí ele me botou numa sala, cara, eu na frente dele, ele com o cara do Lagoa, o Tadeu Patola, né? Que era um grande músico, mas que fazia parte daquele momento meio infame ali de revista de mulher pelada. Eles tinham uma música que falava de revista de mulher pelada. E aí, cara, ele começou a me detonava, porque foi um absurdo que você escreveu. E eles têm muita sinceridade, eles são de verdade, não sei o quê, cada vez mais enfurecido. E eu cada vez mais querendo dar o fora dali, né? E aí, quando de repente ele falou tudo de mal que ele podia de mim, ele falou assim, você entendeu? Eu falei, cara, eu entendi tudo, velho. Aí ele falou, então, eu queria te apresentar, esse aqui é o meu novo contratado, é o Chorão, cara. Aí eu falei, Jesus, o cara mudou de canal, assim, na hora comigo, sabe? Falei, sério, eu achei incrível aquilo. E aí eu falei, pô, tudo bem aí, seu Chorão, firmeza e tal? Ele falou, não, ele tá lançando um disco novo, esse aqui é o disco dele e tal. Eu falei, pô, que coisa incrível, E veio de um extremo pro outro, que era risonho, aí vem o Chorão, né? É, todo mundo fazia música de piada pra rir, isso aqui é o Chorão. Agora isso aqui é nova fase, é nova fase. Nova fase. Agora, o rock nos anos 90 teve bons momentos. Teve o Skank, Chico Science, Charlie Brown Jr., Raimundos, mas não se compara aos anos 80. O que você acha que deu errado pro rock nos anos 90 e se é que, na sua opinião, deu errado? Não, eu acho que não se compara, isso é fato. Mas são duas belezas diferentes, assim. Eu acho que os anos 80 houve uma exuberância ali de oportunidades para as bandas, de situações, de lugares para tocar, de revistas, de rádios, de novidade, que nunca vai se repetir, nunca aconteceu antes. Tinha mercado e quem alimentava o mercado. Exatamente. Os anos 90, eu acho que houve mais originalidade, as bandas dos anos 90 eram mais originais do que as bandas dos anos 80. Houve mais qualidade de gravação, né? Houve uma consistência artística ali que eu acho que foi maior, no geral. O que eu costumo dizer é que bandas medianas dos anos 90, se surgissem nos anos 80 com toda aquela oportunidade, seriam bandas gigantescas. Você acha que a internet, ela prejudicou o cenário musical?
Porque eu tenho uma teoria que quando tinha as grandes gravadoras, eles criavam e alimentavam ídolos e ícones para todos os gêneros. E aí, quando caiu esse império, fica cada um fazendo uma coisinha ali no canto e tal. Eu tive essa sensação, fazendo o livro, eu comecei a pensar nisso, de que até os anos 90, até 94, 95, as bandas elas precisavam sempre enfrentar um público que não era o delas. Então, imagina, o Ultraje teve que enfrentar o público do Napalm, não é? A Legião teve que enfrentar também, né? O Rose Bombom, as bandas tinham que enfrentar o público da MTV. Era sempre esse, depois na novela, depois o Chacrinha. Então, para você se impor, você precisava atravessar certas barreiras, né? Eu acho que com a internet o que acontece é que você sobe a tua música, que é, sei lá, um folk cantado em Klingon, e sempre vai ter uma meia dúzia de fãs de folk de Klingon que vão dar um like e você a música do Marquinhos que subiu essa música. Foi você? Foi o Marcos que Pô, subiu. bom. Agora, eu, como público, ouvinte, eu gostava mais da época das gravadoras, pra mim. É triste falar isso, né? Pra mim, eu, como público, eu gostava muito mais antes. Porque era muito mais... Eu achava o cuidado que tinham com quem surgia, ou até com quem eles inventavam, porra, passava barreira. Mas aí tem um capítulo nesse livro que eu comento um almoço que eu tive com o João Marcelo Bosco, amigo da Trama. E era uma discussão que a gente tinha, porque a Trama era a gravadora que não acreditava no diretor artístico. Ele sempre acreditou que o artista era o seu próprio diretor artístico, o que, em tese, é muito interessante. Mas eu falava, João, se não tiver um desgraçado ali para dizer para a banda, não, repete esse refrão, encurta isso aqui, manda essa para a rádio, né, essa figura deplorável do cara que vai lá ceifar a tua criatividade sem limite, você vira um cara que só olha para você, para os seus amigos, para o teu umbigo e não sai nada de lá. Precisa ter o cara que doma o cavalo e faz ele correr, porque o cavalo... Exatamente. Rocha, você concorda ou não? Não, sim, a gente aprendeu muito com o Liminha, por exemplo, que era um grande produtor da época e tal. E porque a banda nova, todo mundo quer tocar ao mesmo tempo e tal. E às vezes tá o cara que já entende, não, peraí, aí tá batendo uma coisa com a outra, etc. Né? É bom ter uma coisa. Não é bom um cara que limite ou fala, não, vai fazer assim, você faz assim. Mas que saiba orientar o Tem a visão, pessoal, porque deve ter um monte de molecada nova com potencial, e aí não encontra o cara com a experiência e visão comercial para direcionar isso. E, além da internet, teve o Pro Tools e os Auto-Tune da vida que... No nosso tempo, você tinha que cantar afinado. Se não cantasse, não saía afinado, enfim, né? Depois a gente grava de qualquer jeito, depois a gente ajeita, depois corta, depois isso, depois aquilo. E os produtores que você conversou, que viveu ali o rock dos anos 80, muitos reclamavam do Roger? Porque eu li aqui, eu até marquei, tem a foto do traje aqui, eu quero dizer que tá aqui, né? O que você descreve aqui no livro continua acontecendo até hoje. Por exemplo, você está descrevendo aqui, o Lobão foi tocar com o traje, saiu colado, me chute. Me chute, esse é um momento histórico. Tá registrado aqui que quando foram, a banda Metrô estava no hotel perto de vocês, eles compraram um Super Bonder, colaram a porta da banda e ficaram para trancar eles lá. Esta merda continua até hoje. Você padece desse mal, Daniel? Até hoje esta merda continua acontecendo aqui. Nós somos contratados por causa dessas nossas qualidades. Isso. Mas tem uma história que não está no livro, eu não sei se eu já contei para o Roger essa, mas que o Liminha, nas entrevistas, ele assumiu que quando o Carlinhos deixou a banda, ele começou uma campanha interna, ele assumiu isso, embora fosse uma história de bastidores já conhecida, para o Edgar abandonar o Ira, né, a banda que compôs a música tema da minha triunfal entrada, para que entrasse no Ultraje, né, cara? Não sabia disso. Não, sério mesmo. É isso aí. A gente tinha pensado até no Nando, do RPM, mas ainda bem que pintou o Sérgio Serra. Não, ele falava assim, pô, mas o Edgar é tão bom, ele fica no Ira, né, cara? Vamos botar ele no Ultraje, né, cara? Eu falei, pô, que raciocínio, cara. E terminaram com a bosta do Marcus Klein, que coisa, né? Você acha que existe alguma chance do rock brasileiro voltar pro patamar que alcançou nos anos 80? Não, o que eu acho que houve uma moda do rock brasileiro, né? Isso é fato. Houve um momento ali em que o Brasil vinha de 20 anos de ditadura e a gente queria gritar para o planeta Terra que a gente também conseguia fazer rock.
né? Então, na verdade, o que produziu o rock brasileiro dos anos 80 foi isso, a nossa necessidade de dizer, não, nós também é Londres, nós também é Manchester. Então, essa necessidade tecnológica de discurso, eu acho que não tem por que existir. Aí o que acontece? O rock, depois de dar esse grito, ele começa a virar uma coisa mais brasileira. Ele volta aí para o trilho que, sei lá, foi aberto pelos Mutantes, Novos Baianos, que era um rock com uma identidade muito brasileira. Então é muito difícil hoje você identificar onde acaba o rock brasileiro. Tipo, Racionais MCs é rock? Eu acho que, dependendo do ponto de vista, cara, né? Mas essa banda, essa música comandada pela guitarra, eu acho que foi um momento ali, né? Foi tanto um momento que é muito curioso, cara. Quando eu lancei Cheguei Bem a Tempo de Ver o Palco Desabar, que fala dessa geração posterior, muita gente que viveu essa geração veio me falar, pô, Ricardo, muito obrigado para mostrar que nós também fomos importantes. Porque nos anos 80 a gente sabia que estava acontecendo uma coisa importante, mas nos anos 90 nunca ninguém tinha parado para falar, não, pô, o Chico Science é história, né? Os Raimundos são história, o Little Quail é história, o Skank já está na história, já tem 20 e poucos anos, né? Então, essa percepção, eu acho que, na verdade, ela vai sendo construída. Vai sendo construída. O traje, quando estava no auge, vocês não sabiam que vocês eram história. Depois... Ao contrário, achava que ia durar pouco. Agora, e nos anos 2000 não está acontecendo nada? Cara, ou é só uma impressão geral? Não, ou é porque a gente está nesse momento que a gente não sabe que está sendo feita a história? É que eu acho que tem duas coisas. Primeiro que está acontecendo muita coisa, pequena, pulverizada, em nichos muito específicos, e é muito difícil você ter um canal onde, como a gente tinha o Chacrinha, por exemplo. Você não acha que pode voltar à era das gravadoras? Porque para tentar mirarem o canhão potencial... para tentar potencializar o tiro dessas bandas? Você não acha que vai chegar um momento que essas bandas que estão pulverizadas por aí vão juntar e falar, não dá, tem que ter aquele diretor artístico, tem que ter a gravadora para fazer com que os grandes shows voltem? Eu acho que não é nem o cara que faz essa visão comercial, é o cara que faz a visão de comunicação. Sim. É o cara que fala assim, não, vamos repetir mais uma vez o refrão? Ou vamos botar essa aqui na primeira música do disco? Ou vamos lançar essa como single? Enfim, eu acho que é esse cara que... Um gênero que está muito bem munido disso é o sertanejo. Ah, com certeza. O sertanejo... se comunica muito bem. O sertanejo se comunica muito bem, os empresários têm essa visão total e eles estouram na rádio. O problema é que não houve mais na rádio rock novo, bom. Aqui a gente toca muitas músicas dos anos 50, sabe? Link Ray, The Ventures, coisas assim. E a gente nota muito interesse depois no Twitter. O pessoal pergunta, pô, que música que é essa? Mas isso é uma coisa muito interessante. Eu vejo muita gente de camisa de 15, 16 anos com camiseta do Doors, com camiseta dos Ramones. Tudo bem que Ramones as pessoas não sabem que é banda, né? Eles acham que é tipo Abercrombie. Assim, Mas olha eu vejo, a multidão cara, sedenta para que o rock volte a ser o que era, né? Bom, a conversa é muito boa, pena que a gente tem que ir ficando por aqui. Mas, aliás, eu termino recomendando esse livro que eu li e, ali fiquei fascinado e li assim, rápido, tá? Foi o primeiro seu que eu li. Muito obrigado por ter vindo, volte logo sempre que quiser. Valeu, tá bom? muito bom. Voltamos já já!